aqui com a Bianca Aidos. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada. A Bianca é fonoaudióloga, especialista em voz, tem mais de 20 anos de experiência como professora em dicção e oratória e hoje vai contar para nós, ela que já desenvolveu mais de 6.000 pessoas, como uma pessoa que está fazendo hoje um processo seletivo, como ela pode fazer para ter uma comunicação mais assertiva? Bom, em primeiro lugar é pensar que não é porque fala desde criança que está tudo dominado. É importante valorizar a comunicação, parar, pensar que num processo de seleção, que a entrevista é algo que você tem que falar com espontaneidade, é um momento de fala de improviso, de pensamento rápido. Então, treinar em casa, fazer simulações, gravar áudios em WhatsApp, por exemplo, é uma forma de se escutar, de verificar o que tem de bom na fala para potencializar e o que precisa ajustar. E para quem hoje está fazendo esse processo seletivo, quais são as principais dicas? Bom, eu penso que Sócrates, o filósofo, dizia uma frase muito interessante que era: fale para que eu te veja. Então, falar de uma forma verdadeira, com naturalidade, com segurança, passa credibilidade, porque não adianta ter um currículo impecável e não saber transmitir o que tem neste currículo. Ou às vezes a pessoa tem um currículo mais simples ou não tem muitas experiências e se não falar de uma forma segura, convincente, também não demonstra atitude, que é um ponto tão importante num processo de seleção, que é aquilo, né? Não adianta ter habilidade, conhecimento e não ter atitude. E a comunicação demonstra se a pessoa tem atitude ou não. Excelente! E qual é a maior dificuldade que os candidatos encontram em um processo seletivo? Bom, dificuldades com relação à comunicação, ou eles são muito objetivos, que só respondem o sim ou não, ou são detalhistas, ou falam demais e acabam se enrolando. Um outro aspecto é não escutar o que o entrevistador perguntou. A pessoa já começa a pensar adiante o que é que tem que responder e não responde de uma forma assertiva à pergunta. Então, com relação ao que eu falei primeiro, de ser objetivo, por isso treino em casa, de escutar a pergunta e responder aquilo que foi perguntado. E claro, se tem que desenvolver mais, então dê mais detalhes ou puxe algo que você queira falar que não está naquela pergunta, mas que você julgue importante que o entrevistador saiba, então coloca ali na resposta. E, mais uma vez, reforço, escutar. Nós temos duas orelhas e uma boca, então escutar a pergunta, respirar antes de sair respondendo. Às vezes as pessoas se afobam e já vão respondendo rapidamente, acabam se perdendo ou dá o branco. Então respira. Se não entendeu a pergunta, pede para o entrevistador repetir. Por favor, repita a pergunta ou pode explicar melhor para ele poder desenvolver também a resposta. E há pouquinho você falou da questão de gravar vídeos. Isso, por exemplo, quem ainda não sabe como é a sua comunicação, como é até mesmo a sua oratória, né? É legal a pessoa gravar esse vídeo, assistir, rever, gravar de novo. Isso faz diferença para quem está num momento de preparo? Faz muita diferença, Zuleika. Gravar, primeiro, áudios no WhatsApp. Tão fácil. Nós fazemos isso todos os dias, mas grava com o intuito de avaliar, de se autoavaliar. Grava e escuta. Se você entendeu a sua mensagem, maravilha. Se nem você entendeu, tem que rever o que está acontecendo. Se você falou muito rápido, falou muito para dentro, se a voz não está passando credibilidade. E a filmagem. Faça filmagens, coloca o celular na sua frente,
Faça uma simulação de entrevista, peça para uma amiga, um amigo, a mãe, o irmão, fazerem perguntas para você. Mais um recurso também super acessível, né? Super, todo mundo tem, né? Quem não tem uma câmera fotográfica para gravar, um celular? Ótimo! E hoje a gente fala muito em elevator pitch. Como isso pode contribuir para uma pessoa que está se preparando para um processo seletivo? Bom, elevator pitch significa uma abordagem de vendas num tempo breve. Elevator porque a gente pensa numa viagem de elevador que dura por volta de 30 segundos, com sorte 40, e ali nós imaginamos que encontramos um potencial empregador. E vamos falar do que nós temos de bom, o que pode interessar para aquela pessoa. E aí é algo muito solicitado nos processos seletivos. Fale de você, né? Mais ou menos, se venda. As pessoas têm dificuldade de se vender. E junto com esse tema, então, como a pessoa pode fazer para montar um vídeo currículo? Um vídeo currículo, e também já vamos pensar que é a mesma estrutura de um pitch. Falar o seu nome, a sua idade, falar das suas experiências profissionais de formação, de estágio ou mesmo de emprego, e também de suas experiências pessoais, se fez alguma viagem, se morou em algum outro estado, outro município, outro país, se fala alguma outra língua, o que a pessoa tem de diferente que pode contribuir com aquela vaga que ela está almejando. E, enfim, você tem que pensar o que atrairia um entrevistador contratar você para a vaga. Então, tem que estar contido neste vídeo ou no pitch, que é breve. E Bianca, é normal as pessoas terem medo de falar em público, né? Isso acontece também nos momentos de dinâmica de grupo. Quais as tuas orientações para quem está buscando desenvolver essa competência? Muito bem, então o medo de falar em público, na verdade, é ser o centro das atenções. Seja para um público grande, para uma pessoa, em frente a duas pessoas ou numa dinâmica de grupo. Em qualquer situação, você tem que estar preparado. Então, aproveitar todas as oportunidades do dia a dia para treinar a comunicação é um ponto importante. O segundo ponto é aproveitar aquele momento, vamos supor, da dinâmica de grupo e falar. Mesmo que lá no seu íntimo você pense assim, eu vou ficar quieto, não vou falar, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Fale, porque o que acontece depois? Quando as pessoas não se manifestam numa dinâmica de grupo ou se manifestam pouco, elas saem da entrevista e ficam se punindo. Meu Deus, por que eu não falei? Eu tinha um monte de coisas para falar, ideias maravilhosas e não falei. E aí acabam se arrependendo. Portanto, falem. E eu volto a falar. Treinem antes. Lembrando que também é importante falar que essa sugestão de gravar áudios ou vídeos faz com que a pessoa também verifique se ela tem os vícios de linguagem. O que nós temos que evitar, os vícios dos né, as gírias, cuidar gírias, tem que saber onde e quando utilizar, as formas de tratamento também. Às vezes as pessoas vão para uma entrevista com uma fala muito simples, no que eu digo assim, chamar o tu, o meu bro, e aí, querida, meu amor, minha flor. Então tem que cuidar as formas de tratamento, não falar palavrões também, né? Porque, como dizia minha avó, os costumes de casa vão à praça, então tem que se policiar, falar um português mais correto possível, porque com certeza passará credibilidade. Bianca, nós amamos conhecer histórias, cases de sucesso como o teu. Então, aproveitando que você está aqui, conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Como você chegou até aqui? Não foi nada fácil, porque eu fiz algumas transições neste tempo de consultório, que eu dava aula, mas ao mesmo tempo eu atendia no consultório aqui em Porto Alegre e na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. E eu fiquei 14 anos na estrada, indo e voltando.
eu me sacrifiquei, mas eu sabia que aquele sacrifício era necessário. E depois, quando eu tive meu segundo filho, eu optei por deixar Montenegro e ficar só em Porto Alegre, porque eu precisava também ser mãe, ser esposa e continuar a minha carreira. Então eu tive que fazer escolhas. Me doeu, porque eu sou uma pessoa que eu crio raízes, eu tenho uma dificuldade de me desprender daquilo que eu construí, daquilo que eu criei com tanto amor, que foi a minha clientela lá em Montenegro. Mas eu tive que fazer uma escolha, e depois que eu fiz a escolha, eu vi que quando a gente fecha portas, abrem janelas. E eu percebi que eu comecei a colocar a minha energia na divulgação dos cursos de oratória, e comecei a dar muito mais aula, muito mais cursos em faculdades, inclusive em universidades. E aí a minha carreira foi tomando esse rumo. E tem uma frase que eu gosto muito, que serviu de lema, que Maria Belau, uma fonoaudióloga muito famosa, que é a minha inspiração, disse que profissionais bem-sucedidos são automotivados, se submetem a sacrifícios pessoais e têm atitudes acima da média. Eu quero dizer que fazem além daquilo que costumam fazer. E hoje eu atendo no consultório, já não atendo mais como fonoaudióloga de crianças, não atendo mais crianças, atendo só adultos na área da oratória, da voz, da preparação profissional e nos cursos além de administrar a empresa. Nós curtimos muito te ouvir, tuas dicas foram preciosas. Tenho certeza que quem está nos ouvindo nesse momento entendeu que é possível superar dificuldades, treinar, se esforçar e chegar muito mais preparado e seguro numa entrevista. Muito obrigada! Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada.